Eu e esses fones de ouvido. Pronto. Pá, pá, pá. Falta muita coisa pra gente. Hum, Só começando tua história. Bora rochar? Bora. Eu acho Bora. que não tá conectado no meu fone de ouvido, não. Eu tô te ouvindo muito bem. Não, mas não tá, eu não consegui. O quê? Conectar o fone de ouvido. Não, mas tá bom. Tu tá me ouvindo? É, mas eu preferi, porque a minha filha não pode saber que eu tô aqui. Bora lá. Peraí. Agora, pelo menos o áudio do teu notebook é maravilhoso, o microfone dele. E capta a tua voz. Ouço Pega muito bem. primeiro. É, eu não quero conectar. Então, bora. Bora. Bora quando o meu marido chegar, ele vê isso aqui, porque... Então, olha só. Vamos recapitular, né? Uhum, Nós sabemos que a ventilação mecânica ela é dividida em etapas, tá? uhum. Tem uma primeira etapa Volta. e a gente já começa a tirar, colher, né, algumas informações importantes lá no recebimento do caso clínico, né? Já tem Sim. um direcionamento. Depois disso, nós vamos fazer um checklist para a gente fazer uma admissão segura na ventilação mecânica. Então são lá aqueles 10 passos que eu te passei, Minha tá bom? régua, o bambu. Calma. A gente tem uma terceira etapa, que é quando a gente começa já a Sabe? individualizar, né, os parâmetros ventilatórios na admissão desse paciente. Inclusive, eu te preparei para entrar aqui. A gente trabalhou algumas bases, alguns fundamentos da ventilação mecânica muito importantes, né? E na última mentoria, nós concluímos a quarta etapa, que é a fase da monitorização, que é a fase mais importante de todas as cinco, tá? É a mais importante de todas. Por quê? É nessa monitorização que tu vais avaliar os critérios. Assim, Aline, se eu estiver falando muito baixo, tu me avisa, tá? Como eu tô Ah, dando muita mentoria, muita aula nesses últimos meses, a minha voz tá um pouquinho falha e ontem eu dei aula o dia todo. tá. Aí tava Não, mas conversando pra comigo. mim tá ótimo. Tá Tá bom. conseguindo ouvir bem? Tô. E essa quarta etapa ela é muito importante porque é quando você vai ver os critérios de proteção pulmonar, um a um, tá bom? Uhum. E tudo que você for vendo e não tiver legal, você já vai corrigindo. Só um instantinho, tá? Desculpa, só que é meu pai aqui, rapidinho. Tá. Oi, pai. Pai? Tá, eu tô dando aula, eu vou pausar aqui e vou aí, tá? Só um instantinho. Vou só pegar uma encomenda, tá, Aline? Aqui na frente. É o convite de casamento do meu irmão. Tá bom. Eu vou pegar e voltar. Já volto, tá bom? Tá, tá. Boa. Voltamos. Obrigado, tá? Então, como eu disse, né? Nessa quarta etapa, a gente conseguiu finalizar ela na última mentoria. Vimos ali pressão de pico, pressão de platô, né? O que que é cada um, saturação, frequência respiratória total,
ajuste de tempo, relação ins e ex. Lembra que a gente fez tu repetir várias vezes? O que é a relação ins e ex? Tá boa ou tá ruim? Lembra? Temos Lembro. ajuste de volume minuto, volume total inspirado e expirado, né? A gente viu todos esses critérios, foi avaliando um a um, tal, foi discutindo. E aí a gente vai chegar hoje na quinta etapa, que é a última etapa, tá? A gente vai entrar na quinta etapa. Na quinta etapa, você vai testar o sistema. Tá? Como? Com base no exame de gasometria arterial. Isso aqui você vai fazer sempre que se necessário, tá? Então a gente sabe que tem um exame Uhum. de gasometria que é de rotina, né, para os pacientes que estão internados, principalmente nos serviços de terapia intensiva. Mas em alguns casos, em alguns pacientes, eles, se tiver indicação, acabam fazendo até mais vezes durante o dia, né? Então a quinta etapa a gente vai entrar aí. Então para a gente entrar na quinta etapa, a gente vai fazer uma pequena revisão, né, de gasometria, uma abordagem ampla, para a gente ter uma ideia, tá bom? Um bom direcionamento. Então, na gasometria arterial, antes de eu começar a discutir, eu vou falar de um problema que acontece com certa frequência e que atrapalha demais a gente corrigir e direcionar a conduta ventilatória, que é a coleta Uhum. do sangue em um momento errado. Então, na hora que o cara do laboratório lá vier para coletar o sangue, é muito importante que o teu paciente não esteja sendo manipulado no leito. Por quê? Se a gente está pensando num paciente crítico aqui, ele é muito sensível a isso. Banho, troca de fralda, asseio, né, emplacamento, passagem de sonda, né, pegando acesso do paciente, passagem de acesso central. Enfim, existem muitas coisas que vários profissionais têm que estimular ali o paciente. E na hora que ele está sendo estimulado, essa oxigenação dele vai ficar oscilando. Não só a oxigenação, mas como também, muito provavelmente, se ele estiver reagindo àquilo, né, sentindo algum desconforto, alguma dor, se ele não estiver bem sedado naquela fase aguda ainda, isso vai alterar os volumes ali pulmonares, vai mexer em tudo. E aí tu vai coletar um exame onde esse teu paciente não vai estar entregue a todo o teu refinamento da ventilação. Ele não vai estar entregue. Ele está sendo influenciado por alguém. É a mesma coisa que tu quiseres ter uma conversa muito séria com teu marido, no momento que ele acabou de sair do trabalho dele, teve uma discussão aflorada com o chefe dele. Tu acha que ele vai ter cabeça ali para discutir algo diferente? Que é de você? Ele vai reagir influenciado pelo que ele passou, entendeu? E essa Uhum. analogia é para tu teres uma ideia de como é que o paciente responde também. Então, se tu quer ser fiel ao resultado de todo o teu refinamento da ventilação, é muito importante que tu dê um tempo para esse paciente se acomodar. Mais ou menos ali de 30 a 60 minutos. Então, nessa fase aqui, ó, entre a quarta etapa e a quinta, tu tem que te comunicar com a tua equipe. Conversar com a tua equipe. Às vezes, por erro médico, ele acaba pedindo a coleta de sangue arterial entre as tuas etapas, sem se comunicar contigo. E aí ele vai ter um exame arterial lá e tu vai ter que analisar sem ter tido tempo de tu trabalhares o paciente. Então o ideal é que você tenha tempo suficiente para trabalhar todas essas etapas. Chegou na quarta etapa, conversa com a tua equipe. Gente, eu vou precisar que esse paciente fique aqui em decúbito dorsal, imóvel, tá? Sem ser manipulado por pelo menos 30 minutos.
Após 30 minutos, pede ali a coleta. Aí o cara do laboratório vem, coletou sangue, libera o paciente para ele fazer o que quiser. Porque agora tu vai ter um exame muito mais fidedigno aos resultados da tua ventilação. Entendeu? Uhum. Beleza. Tá. E aí a gente vai fazer um resuminho, tá? Da gasometria. A gasometria arterial, né, para nossa avaliação, para nossa análise, ela é dividida em duas partes, tá? Ela é dividida em duas partes, mas rotineiramente a gente acaba fazendo três, tá bom? Mas vamos lá. A primeira parte avalia o equilíbrio ácido básico, tá? Então a primeira parte da tua gasometria, o teu olho vai bater nisso aqui. E o que que determina, né, esse equilíbrio ácido básico? Sendo bem objetivo, o pH sanguíneo, tá bom? pH sanguíneo. Então a gente tem que lembrar do padrão, entre aspas, né, de normalidade que a gente aprendeu do pH. Tu lembra qual é? 7. Se- 7,35 ou 7. 7,45? Boa, excelente. 7,35 a A 7,45. 7,45. Beleza. Tá bom? Então esse aqui é a zona, o padrão de normalidade. Então o equilíbrio ácido básico ele vai focar nisso aqui. Tá bom? Se o pH tá equilibrado ou não tá equilibrado. Se esse pH estiver baixo, né, menor que 7,35, eu tenho aqui uma Assim, acidemia. eles aprendem com depois. Eu falava acidose. Uma acidemia, né, que é o nome correto das alterações do pH. Se eu tenho uma acidemia, é porque alguma acidose está provocando ela. Alguma. Ou pode ser das duas provocando ela. Porque tem duas prováveis origens, né? Eu posso ter uma acidemia por uma acidose respiratória ou por uma acidose metabólica, tá bom? Uhum. Então, se eu tenho acidemia, alguma acidose está provocando. Pode ser as duas, pode ser uma das duas, enfim. A acidose respiratória, ela acontece quando a PaCO2 ou simplesmente PCO2, tá? Depende ali da Você tá me nomenclatura do ouvindo labo. direito? Tô te ouvindo perfeitamente. Tô te ouvindo perfeitamente. Mas eu quero que tu te concentre Tá aqui. ouvindo? Tô ouvindo. E você tá me ouvindo? Tu parou de me ouvir, né? Aline, Oi. tá me ouvindo? Agora sim. Tu tem que A parar de ficar internet tá muito mexendo. Tu ruim. tem que parar de ficar mexendo nesses teus dispositivos de microfone e áudio aí. Tá bom assim do jeito que tá. Não, mas ela falha. Ó, Tá, eu tô perdendo a conexão. A tá internet, bom. ela tá oscilando. Então, ó, como eu tava te falando, né? Se a gente tem uma acidemia, né? Que é quando o pH tá baixo, é alguma acidose que tá provocando, né? Então, quais são as duas possíveis origens? Ou é uma acidose respiratória ou é metabólica, tá? Uhum. A respiratória, ela ocorre quando a minha PaCO2 está maior
e 45, tá? E a parte metabólica, né? A acidose metabólica, ela ocorre quando o HCO3 é menor que 22, tá bom? Ok até aqui? Ok. Beleza, esse é um caminho, tá? Esse é um caminho para entender esse distúrbio de acidemia. Vou dar mais aqui. Pronto. E eu tenho uma outra trajetória também. Tá? Eu posso ter um pH que está alto, e também é um desequilíbrio, tá bom? Esse pH alto, eu já vou ter uma alcalemia. Hum. Alcalemia. Mais uma vez, dois caminhos aqui podem justificar a alcalemia. Então, ela pode ser uma alcalemia provocada por uma alcalose respiratória ou uma alcalose que é metabólica. Pode ser as duas provocando alcalemia? Pode. Aí eu vou ter uma alcalose mista, tá bom? A alcalose respiratória, ela ocorre quando a PaCO2 está menor que 35. E a alcalose metabólica ocorre quando o HCO3 é maior do que 26. Ok? Nós, como fisioterapeutas, precisamos nos preocupar nesse distúrbio aqui, ó. Aqui e aqui. Só. Porque se tiver alguma influência, né, de fatores metabólicos, quem tem que corrigir é o médico, tá? Existem alguns hábitos que são ruins, que de vez em quando eles ainda são solicitados por alguns médicos para a gente fazer, tá? Mas é muito perigoso. Não faça. E é corrigir problemas metabólicos propositalmente com a parte respiratória. Então, em algumas situações, por exemplo, sei lá, quando tem uma acidose metabólica muito importante, às vezes o médico vai lá e pede para o fisioterapeuta corrigir a parte metabólica compensando com a respiratória. E aí ele pede para tu hiperventilar o paciente para a parte do PCO2 cair junto com o HCO3 e fazer com que o pH volte a subir. Entendeu? Mas isso é Uhum. camuflar o problema, né? Quando você hiperventila o paciente, tu vai ter algumas consequências em relação a isso. E para alcalose é a mesma coisa. De repente ele queira que tu faça o paciente reter mais para compensar o problema metabólico. Enfim, são coisas que não são bem vistas. Não é para ser feita. Então o médico corrige a parte dele, o fisioterapeuta corrige a parte dele. Cada um buscando a origem do problema e resolvendo ela de uma vez por todas. Ficou bem compreendida essa primeira parte aqui da gaso? Ficou assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu Pode acha fazer que. várias. Eu sei que na coleta da gasometria, para fazer o exame, pode haver alguns erros. Um Uhum. dos você citou foi questão de imobilizar o paciente, né? O Existe algum, paciente é muito sensível a isso. isso. Existe algum outro, pode ser algum outro erro, coletar de um outro local onde não, não é para ser coletado. Existe, E existe. aí vai dar esse erro, a gente pode perceber que, como é que a gente consegue perceber que tem esse erro e a gente solicita outra para confirmar se realmente. Ó, existem vários fatores que podem, né,
é, influenciar negativamente, né, os resultados da gasometria. Um deles é a manipulação, né? O excesso de manipulação, aí vem o cara do laboratório na hora que o paciente tipo, não está no momento legal. Inclusive, eu não Outro, sabia disso, eu já até presenciei isso. pois é, eu sei porque acontece, né? Muito. Acontece bastante, muito. E é uma questão de alinhar. E geralmente é um alinhamento com o médico, porque quem pede o exame, no final das contas, é ele. Então, se o cara do laboratório chegou lá, foi porque o médico mandou no sistema para ele ir, Uhum. entendeu? Ah, outro fator que pode também, né, te gerar dificuldade ali na avaliação, né, do resultado, é a qualidade técnica do, de quem fez a coleta. Uhum. Então, a gente necessita de um sangue arterial. Então, às vezes, quando o técnico de laboratório vai fazer a coleta, ele coloca ali a agulha num posicionamento que acaba pegando sem querer uma parte, né, uma certa porcentagem de sangue não arterial. E aí tu tem uma mistura, né? Tu vai ter uma coleta que tem um conteúdo misto. Mas na cabeça do cara, do laboratório, tava arterial. Na tua, tu vai confiar que o cara coletou arterial também. E aí tu pode ter um resultado ruim. Algumas pistas que eu posso te dar, né? Sobre quando suspeitar. Na hora que tu chega no teu serviço, não tem aquela fichazinha que tu tem que preencher de monitorização? Uhum. Tem ou não tem? Não, eu nunca fiz. Não tem? Não, eu não. Eu fico em outra área da. Deve ter, sim, mas eu nunca fiz. Beleza. Mas tu já tirou alguma vez um plantão numa UTI? Não. Então no dia que tu for tirar, tu vais ver que uma das rotinas é a rotina de monitorização. Tu vai ter uma ficha lá, ela pode ser eletrônica, pode ser via drive, né, pelo celular para tu preencher, pode ser física, impressa, enfim. Mas Uhum. sempre vai ter em todo lugar do mundo, tá? E aí vai estar lá, tu vai preencher sinais vitais do teu paciente que ele tá apresentando na hora que tu chegou para avaliar, né? Se ele tá usando droga vasoativa ou não, se ele tá Ah, usando. sim, a gente faz isso manual. Quando a gente. Que eu desço às vezes, muito raro, no pronto atendimento com a Natasha. E aí a Uhum. gente anota tudo que a gente viu e como a gente deixou. Legal. Então, aquela ficha ali é muito importante, porque aquilo vai ser um parâmetro de comparação para várias coisas. Aí vamos imaginar que lá nessa tua ficha, quando tu foi monitorizar o paciente, lá no início do plantão, tava lá, saturação do paciente, 98%, lá no monitor. Aí o cara do laboratório chegou para coletar o sangue. Aí, pá, coletou e tal, foi embora. Aí deu ali 15, 20, 30 minutos. O resultado foi pro sistema. Aí tu vai ver a gasometria dele lá. Aqui foi a saturação periférica de O2. E lá na gasometria, já vou falar sobre isso, inclusive. Vai ter a saturação arterial de O2, que os valores eles batem muito. Aí tu vê lá, saturação arterial de O2, 83%. Isso aqui já é uma pista de um provável sangue misto. Porra, como é que lá no monitor a saturação que é periférica estava batendo 98 e na hora que ele colhe do sangue arterial bate 83? É o primeiro sinal para tu desconfiar que essa amostra aqui veio misturada. Quando acontece isso aqui, geralmente o médico ou você pode sugerir, inclusive, que faça uma recoleta, tá bom? Mas se Isso. tu for daquelas pessoas que chega no plantão e não monitoriza nada, tu não vai ter parâmetro de comparação. Então tu vai achar que isso aqui é real. Uhum. Entendeu? Entendi. Então tu tem que comparar
como estava a monitorização do paciente no momento que o cara foi fazer a coleta. Então, se no momento que ele fez a coleta, tu viu que estava 98 lá no monitor, como é que vai vir 83 no sangue arterial? Não tem como. Isso aqui foi com certeza misturado. É uma forma de tu suspeitar que a técnica não foi bem executada. Entendeu? Entendi. Ok? E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Tá? Então, essa parte é analisada da gasometria, tá? Arterial. Que é avaliar o equilíbrio ácido básico. E a outra parte é avaliar o equilíbrio da oxigenação. Da oxigenação. Então, para a gente avaliar a oxigenação, existem também duas variáveis lá na gasometria que a gente analisa. A primeira delas é a PaO2, que é a concentração parcial do sangue arterial. Tá bom? O que é considerado um padrão de, né, uma zona ali de normalidade na maioria das referências de 80 a 100. Ok? De 80 a 100. Se eu tiver um valor menor que 80, eu tenho aqui uma hipoxemia. Se eu tiver um valor acima de 100, vou só puxar um pouquinho para baixo aqui. Tá bom. Se eu tiver um valor acima de 100, já vai ter uma hiperoxemia. A hiperoxemia. Ok? Por que tu tá clicando já no teu computador? Me fala. Então, tá aparecendo duas telas. Tá. Então a primeira parte é isso. Tá bom? A segunda variável que a gente analisa sobre oxigenação é a própria saturação arterial de O2, que na maioria das referências vai bater também com a zona alvo de saturação periférica, tá? Que é de 92 a 96%. Mas isso aqui tem um detalhe. Essa zona de saturação alvo, ela só será o alvo quando a tua FiO2 estiver acima de 21%. Bora falar mais fácil? Quando tu tiveres um paciente em uso de oxigênio. Se tu tiver um paciente, por exemplo, com um catéter nasal a 1 litrinho, ele já está acima de 21%. Entendeu? Então, entrou oxigênio no paciente acima de 21%, o alvo já vai ser esse aqui. Ok? Ok. E aí, tu pode ter valores alterados, né? Se tu tiver uma saturação arterial de O2 abaixo de 92, tu tens uma hipóxia. E se tu tens uma saturação acima, né? Tá mais pra cá, assim. Acima de 96, tu tem uma hiperóxia. Beleza? Beleza. Então, uma parte da gasometria arterial você vai analisar isso. A outra você vai analisar isso. Tá bom? Uhum. Para você ajustar
problemas, né, de equilíbrio ácido básico. Especificamente, alcalose respiratória e acidose respiratória, quem resolve isso é o teu volume minuto, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Tá? Então, para você corrigir os teus distúrbios do equilíbrio ácido básico, que é a alcalose ou acidose respiratória, você vai levar em consideração essa equação bem aqui, ó, para corrigir isso lá na ventilação mecânica. Então, ou você vai ter que alterar o volume, ou vai ter que alterar a frequência. E os distúrbios de oxigenação? Existe uma variável específica para isso no ventilador, que é a FiO2. Se você tiver uma baixa concentração de oxigênio, aumenta ela. Se tu tiver uma alta concentração de oxigênio, diminui ela. E o volume minuto? Se tu tiver uma alcalose respiratória, é porque tu estás lavando demais. Está muito baixo o CO2. Então tu tem que reduzir o volume minuto, porque a tua mão está muito pesada. Se tu tem uma acidose respiratória, já é o inverso, ele está retendo demais. Está concentrando demais. Então agora eu preciso lavar. E eu preciso aumentar o volume minuto nesse caso. Então sempre um vai ser ali o oposto do outro. Se a PCO2 está baixa, eu acompanho com o volume minuto. Preciso baixar ele para poder reter um pouco mais. Sempre o resultado vai ser o inverso do que tu está fazendo. Lá tua acidose respiratória, se tu tá retendo muito, né? Se o PCO2 está alto, então o teu volume minuto vai ter que aumentar para poder reduzir a PCO2. Eu aumento a frequência respiratória e é o contrário? Pode ser, você tem a opção, né? Se, como eles aqui estão na mesma proporcionalidade, né? Então são todos variáveis aqui diretamente proporcionais. Então, para tu alterar o volume minuto, tu escolhe. Eu quero subir a volume corrente. Vai subir o volume minuto. Não. Eu quero subir a frequência. Vai subir o volume minuto também. Tá? Isso é opcional. Mas na hora certa para falar sobre isso, eu vou te dar alguns direcionamentos aí, algumas sugestões. Tá? Então, beleza? Ficou bem compreendido esse esquema aqui? Uhum. Lembra que eu te falei que tem uma terceira etapa? Tá? Sim. Essa terceira etapa, ela é meio que uma rotina, né? É muito mais uma rotina do que necessariamente uma indicação de ser feita para todos os pacientes, né? Mais uma rotina, entendeu? E a gente acaba fazendo para todos os pacientes. Mas eu vou te explicar qual é. Existe uma forma de você acompanhar, né, a melhora ou a piora da troca gasosa pela relação PaO2 dividida pela FiO2. Tem algumas pessoas assim mais íntimas, né, que chamam só de relação PF. Relação PF. Tá? E ela é isso mesmo que tu tá vendo. Tu vai pegar o valor da PaO2 que vai vir lá na gasometria e tu vai dividir pela FiO2 que tá no teu ventilador mecânico. Agora é só fazer aqui um exemplo, né? Vamos dizer aí que tá lá PaO2 89. Uma PaO2 de 89, ó, é normal, né? Considerada normal. Tem algumas referências que levam essa normalidade até 120, mas são algumas. A maioria fica de 80 a 100. 89
normal. Então tu vai falar, pô, tá bacana. Ok. Só que a FO2 que estava lá no teu ventilador estava muito alta. Vamos dizer que estava uns 90%, 80%, sei lá. Então, PaO2 89 dividido pela FO2. Vamos supor que era 80%. Dividido por 0,80. Desse jeito que tu vai colocar na equação. Tá? 80% vai dar 0,80 ou 0,8. Mesma coisa. Igual. Olha essa relação aqui de 111. Tá? Então, um exemplo, né? Exemplo. Uma PaO2 de 89 dividido por uma FO2 de 80% vai dar 111. Isso aqui existe uma classificação dessa capacidade de troca. Se o resultado tiver entre 300 a 200, significa que há uma injúria pulmonar leve, mas já tem injúria pulmonar instalada. Se tiver entre 200 a 100, é considerado uma injúria pulmonar moderada. E menor que 100, grave. Então a gente tem o hábito de fazer esse cálculo da relação PaO2 e FO2, né? Carinhosamente a gente chama de PF, né? Meio que para todos os pacientes. Isso é bom? Não, não é bom. Porque essa classificação aqui, ela não é recomendada para todos os pacientes. Ela foi feita apenas para ajudar a gente a classificar os graus, né, de acometimento de paciente com SARA. Só que na rotina hospitalar a gente meio que acaba aplicando a todos os pacientes isso. Tá bom? Então, por vários especialistas, isso aqui não é bem visto, né? Por causa disso, essa indiscriminalização a todos, né? Ter que ser feito isso. Só que eu, particularmente, vejo com bons olhos o conceito. Quanto maior for a tua relação, melhor tá a capacidade de troca do teu paciente. Quanto menor ela for, pior vai estar. O que a gente não sabe é que se em outros casos clínicos, fora SARA, né? Talvez seja outros valores a se considerar. Talvez isso aí realmente o pessoal tenha razão. Mas que no raciocínio não é bom, eu não concordo. Ele é muito bom. Tudo bem até aqui? Tudo bem. E isso aqui é uma rotina que, querendo ou não, vão pedir para você fazer todo santo dia. E o médico, ele é muito apaixonado por isso aqui. Então, muitas vezes aí, durante o teu plantão, o médico vai virar pro físio e pode perguntar: Aline, quanto é que tá lá a relação lá do seu fulano? Ele já tá falando de qual relação? Relação PaO2-FO2. Aí tu vai falar, doutor, hoje veio 111. Ele, poxa, ontem tava 200 e tal. Ele tem isso como uma margem de comparação, tá? E é bem habitual, então tu tem que estar ligada nisso. Sobre a gasometria arterial, porque a gente tira também esse cálculo com base nela. Então, de um lado, tu tem a FO2 que vai estar no teu ventilador, mas a PaO2 só tem no sangue arterial, ok? Pegou bacana aqui? Peguei. Para mim é novo, Legal. sei. Você falou. Não Essa parte entendi, da relação. Para mim é novo essa relação PF mesmo. Eu nunca tinha- tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou te mandar todos esses resumos, tá? Isso aqui vai te ajudar bastante. Um bom material de bolso, ter um acesso rápido, tá? Informação. Cadê ela?
Ouviu a voz? Eu tô na boca dele. Oi, nenenzinha. Tudo bom? Fala, tudo bem. Tchau. Pega. Quando é que tu vai estudar comigo também? Tira a mão. Só. Tira aí, vai lá. Vai. Ó, te mandei o segundo print, tá? Vou te mandar o último agora. Tá. O último pra você agora. Pronto. Tá bom? Tá. Então tudo isso aí foi uma revisão. Tá? Foi uma revisão pra gente recapitular e aprofundar aí a parte que a gente vai seguir, tá bom? Só que antes da gente seguir, a gente vai fazer uma pequena pausa de 10 minutinhos, tá? Antes da gente retomar. Joia? Tudo bem. Maravilha. Já já a gente volta. Tá bom. Então vamos lá seguir. Então a gente tá aqui, tá? Já na ventilação, individualizamos, fizemos a monitorização do paciente, tudo certinho. E chegou a hora da gente pedir a gasometria. Tá bom? Quando você tem o resultado da gasometria, tu tens 3 possíveis resultados, tá? E esses resultados, eles serão mais fiéis à tua proposta ventilatória quando esse teu paciente está totalmente passivo, porque aí vai ser culpa direta do que tu botou no ventilador que não tem a participação dele. Concorda comigo? Uhum. E aí a gente tem esse cenário, tá? Na hora que a tua gasometria vem, tu podes ter, por exemplo, um sistema que já vem equilibrado, tá? De um lado da gangorra, tu tem o teu volume minuto que você ajustou no ventilador mecânico, e do outro lado tu tem o resultado da PaCO2 que veio lá na gasometria arterial. Tá bom? Botei aqui em cima bem pequenininho para tu relembrar qual que é a fórmula do volume minuto, né, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória, e a PaCO2 alvo, que é de 35 a 45, né? E aí, poxa, o nosso sonho é que o que a gente propôs, né, depois de ter muita minúcia, né, muito detalhamento, é que tudo venha equilibrado. Maravilha. Se isso acontecer, tu estás propondo para o paciente uma normoventilação, gerando para ele uma normocapnia. Num sistema equilibrado, é sugerido que você mantenha os parâmetros. Então, isso aqui é o que todo fisioterapeuta sonha, né? Bater ali de primeira já o equilíbrio. Mas existem outras 2 possibilidades que tu deves entender também, tá? Que é quando ele está desequilibrado. Vou primeiro falar da direita. Que é esse desequilíbrio quando a PaCO2 vem muito baixa. Então, se a PaCO2 veio baixa, mesmo depois de você ter muitos critérios, né, de ajuste, pode acontecer. Isso aqui é considerado uma hipocapnia. Nesse caso, está acontecendo porque tu está hiperventilando o paciente. Por mais que tu tenha todo o critério, no final das contas ainda é demais. Ele não precisaria de tudo aquilo lá que você colocou. Então a hiperventilação ela pode causar uma hipocapnia. Esse desequilíbrio aqui ele é classificado como uma alcalose respiratória. Se você está vendo isso acontecer, uma sugestão, apenas uma sugestão de ajuste, é você reduzir a frequência respiratória. Já que o teu volume minuto está alto, tu tem que baixar o volume minuto.
Aí tu vai falar assim, ah, Walter, mas eu tenho tanto o volume corrente quanto a frequência respiratória para baixar. Por que eu vou baixar a frequência e não o volume? Aí eu vou dar minha sugestão a respeito disso. O volume corrente, ele é extremamente benéfico quando ele é muito bem adequado, mas ele pode ser maléfico também. Então, a maioria das lesões pulmonares, elas estão associadas a erros no ajuste do volume corrente. Se o teu volume corrente está muito alto, tem risco de gerar volutrauma, barotrauma. Se o teu volume corrente está muito baixo, tu vai hipoventilar o teu paciente, pode induzir ele a fazer muito esforço para compensar aquilo, e ele já começa a fazer lesão auto-infligida na ventilação por excesso de esforço. Então o volume corrente, lembra que ele tem todo aquele critério, calcula, vê a altura, vê o sexo, pega o peso predito, né? Começa ali entre 6 a 8 ml por quilo, então tem todo um detalhamento. Depois a gente viu a pressão de platô, como é que tá, se tá comportando aquele volume, tu já verificou, já avaliou, já ajustou ela, já viu as outras variáveis de proteção lá na monitorização. Se tu mexer o volume corrente, tudo aquilo vai mudar. Então, qual que é a minha sugestão? Já que tem todo esse detalhamento nessa importância do volume, ele não pode ser sempre a primeira opção que tu tem de escolha. Não. Guarda ele. Não é que tu não vai usá-lo. Não é que tu não vai depois aumentá-lo ou baixá-lo. Não é isso. Mas enquanto tu tiver gordura para queimar, queima ela toda. Para depois pensar em mexer no volume. E qual que é a gordura, né, da ventilação? Eu brinco com isso, né? Eu falo que a gordura da ventilação é a frequência respiratória. Então a gente tem uma certa margem ali que dá para trabalhar a frequência respiratória. E eu vou sugerir uma margem para você. Se a ideia nesse caso é baixar a frequência respiratória para o volume minuto poder baixar e equilibrar tudo isso aqui, qual que é uma zona que eu vou te recomendar para baixar, né? Um limite para baixar a frequência? Até 12. É um limite seguro para você baixar. Aí tu pode falar assim, ah, Walter, mas eu já vi na literatura algumas recomendações de trabalhar até mesmo com uma frequência mais baixa do que essa. É verdade isso? Sim, é verdade isso. Mas se tu chegares lá na tua ventilação mecânica e botar lá uma frequência de 10, por exemplo, 8, por exemplo, até tu conseguir justificar, e provavelmente tu vais estar certa, tá? Até tu conseguir justificar isso aqui, tu vai ter tido um desgaste emocional, um desgaste psicológico, um desgaste físico. Isso vai impactar na tua saúde, que não vale a pena. Então é melhor tu travar dentro de um limite que é, entre aspas, mais conhecido, é travar ali numa margem inferior de 12. Então, se tu tiver que baixar a frequência, vai baixando ela até esse valor, até o sistema ficar equilibrado. Tudo bem? Tudo bem. Show de bola. Então, esse foi um desequilíbrio. Bora falar do outro, que é pior do que esse. Tá? Por que que esse outro desequilíbrio é pior? Porque esse aqui, se não for corrigido, ele pode fazer com que o paciente pare muito rápido. Tem uma PCR ali. Que são os desequilíbrios de acidose. Por isso que o médico é apavorado com a hipercapnia. Tá? Nesse outro desequilíbrio, a PaCO2 alta, ela é classificada como uma
Então, nesse desequilíbrio aqui, a PaCO2, quando vem alta, ela é classificada como uma hipercapnia. E isso é consequência agora de uma hipoventilação. Então, quando tu hipoventila o paciente, a consequência disso tudo aqui vai ser uma acidose respiratória. Nesse caso, qual é a sugestão que eu te dei aqui? Aumentar a frequência respiratória. Walter, vamos falar de limites e de margens, assim como tu fizeste aqui? Bora, tá? Então, existe evidência, tá bom? Para você trabalhar mesmo num paciente adulto, isso é evidência. Com frequências bem altas, às vezes até acima de 35, 40. Em casos mais graves, por exemplo, de SARA grave, né? Que é quando a relação tá menor que 100 e tal. Precisa fazer isso? Tem sugestão na literatura que te sustente isso. Mas, eu vou te dar ali uma sugestão. Tá? Além disso, se tu tiveres que aumentar a tua frequência respiratória, aumenta ela até 30, estourando 35 em casos mais graves. Porque valores acima disso aqui, muito provavelmente não vai conseguir reverter o quadro do paciente. E detalhe, a frequência respiratória, depois de um certo ponto que tu começa a aumentar, ela começa a ter um efeito contrário do que tu espera. Então, ao invés dela começar a reduzir o CO2, se tu pesa muito a mão na frequência, depois de um certo ponto, ela passa a reter novamente, porque ela aumenta o espaço morto do paciente. O espaço morto não tem troca. Tá? Uhum. Então, não adianta você trabalhar com frequências maiores do que isso na maioria dos casos. Ainda tem outro problema que tu vai ver lá no módulo 2, que é o conceito do mechanical power. Quanto mais frequência, mais porrada no pulmão do paciente. Quanto mais porrada, mais processo inflamatório. Daí tu pode até corrigir a tua gasometria, mas aí o paciente vai morrer por excesso de inflamação. Então a gente não pode esquecer um detalhe. Qual que é o objetivo principal aqui de um paciente assim na ventilação mecânica? É não morrer. Então eu tenho que criar um cenário onde ele consiga sobreviver durante aquela fase mais crítica, né, e aguda da doença dele. Espera-se que ele consiga gradualmente ir melhorando a parte clínica. E quando isso acontecer, ele vai me dando oportunidades para eu ir tirando o suporte ventilatório que eu estou colocando para ele. Então nunca esquece disso. A ideia da gente estar ajustando um paciente na ventilação mecânica é tentar colocar ele numa condição que ele não morra e consiga passar por aquele momento mais grave da doença. Tudo bem? Uhum. Ficou bem compreendido esse esquema aqui? Ficou. Legal. Esse esqueminha vai te ajudar bastante, tá? Vai te ajudar bastante para ter um raciocínio rápido ali à beira do leito, tá bom? E lembra, isso aqui vai dar certo, né? Toda essa compreensão, principalmente quando o paciente estiver passivo. Porque aí tu pode confiar no valor da gasometria como resultado do que tu propôs para o paciente, porque ele não está participando ali, alterando nada. Ok? Uhum. Vou te mandar um print também disso aqui, tá bom? Tá. Pronto. Então agora a gente tem um desfecho completo disso aqui. Completo. Tá? Já sabemos o que deve ser feito na etapa 1, na etapa 2, como individualizar na etapa 3, como monitorar, que é a parte mais importante da ventilação.
e testar e ajustar sempre que for necessário, tá bom? Então nós conseguimos fechar aqui, ó, todas as etapas da ventilação mecânica. E o que tem daqui para frente na mentoria? Daqui para frente é refinamento. Refinamento, tá? A gente vai aprofundar os outros modos ventilatórios, que tu vai perceber que pouca coisa vai mudar depois que tu absorveu quase tudo no VCV. Tu vai ver que para compreender os outros modos vai ser bem mais tranquilo. Tá? A gente vai falar de algumas situações peculiares, clínicas ali, uma ventilação durante uma parada, como é que eu inicio e conduzo o processo de desmame. Vamos falar um pouco mais de interpretação gráfica, melhorar a monitorização com a mecânica ventilatória e depois falar no final lá sobre assincronias ventilatórias. Como identificar, como corrigir cada uma delas. Então, tudo que vem daqui para frente é refinar a ventilação, tá? Mas, de uma forma global, a gente já viu todas as etapas dela. Então, dando continuidade nesse refinamento, eu vou sair agora do modo VCV e vou entrar em outro modo ventilatório, que é o modo de pressão, modo PCV, modo pressão controlada, né? Como a gente fala carinhosamente. Então, quando eu olho para o modo PCV, de cara eu já observo que o desenho, né, o shape dos gráficos também mudou. É outro modo, né? De cara eu também vejo que a característica da participação do paciente também mudou. Porque agora eu vejo que aqui foi a máquina que disparou, aqui também, opa, aqui foi o paciente. Então a gente já tem uma certa participação, né, do paciente aqui. E isso combina com PCV? Só combina com PCV. Porque quando o paciente participa, né, da ventilação agora, é porque alguma coisa ele quer, né? E aí o PCV dá essa liberdade para ele se ele tiver performance para isso. É aquela brincadeira. Tu vai deixar tua filha dirigir teu carro no dia que ela estiver pronta para isso. Antes disso não vai ser legal, é perigoso. E aqui o PCV é a mesma coisa. Se o paciente já tiver performático e ele quiser participar, maravilha, é ótimo. Mas se ele não tiver performático e está insistindo em participar, é perigoso. Tá? Mas vamos pensar aqui que tudo está indo nos conformes, né? A gente pegou aquele paciente mais grave lá em volume, está melhorando gradualmente, passou para PCV porque ele já começa a participar. Então faz sentido o PCV entrar nessa hora bem aqui. Inclusive, uma das justificativas de muitos profissionais de saúde é justificar dessa forma. Passei para PCV porque o paciente está entrando na ventilação, porque ele está participando da ventilação. Então faz muito sentido isso. Porque no PCV, o volume e o fluxo são livres. Basta que ele tenha performance. Se ele tiver, ele vai ter o fluxo que ele quer com o volume que ele quer. Somado com a ajuda do ventilador mecânico, que é da pressão que tu colocaste aqui. Tá bom? Então, primeiro foi uma análise global, geral, do que a gente está vendo. E agora a gente vai dar uma direcionada aos ajustes e às variáveis que a gente também já trabalhou. Primeiro, bora dividir variável direta de variável indireta, que nem a gente fez antes. Mesma coisa. E aí tu vai ter uma surpresa. Se tu olhares as variáveis que são diretas do PCV, a maioria delas tu já trabalhou. Frequência, tempo, FO2, PIP, mudou alguma coisa do raciocínio? Absolutamente nada. Mas tem algumas coisas que entraram novas e outras saíram. Mudou de modo, muda de característica. Quem saiu aqui que me chamou logo a atenção? O volume. Cadê o volume aqui? Sumiu. Porque o modo PCV não faz isso. Tu não pode escolher um volume e ele vai fixar. Ele não faz isso. O modo PCV controla a pressão. Então é lógico que entraria uma pressão aqui para você escolher. E foi isso que ele fez.
Aqui está escrito delta de pressão, delta press, né? Delta de pressão. Os ventiladores mais atuais trabalham dessa forma, mostrando para você a pressão do delta. Quem é essa pressão? É a pressão que fica em cima da PIP. Esse aqui é o delta de pressão. E a PIP está aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo é a PIP. Tá? Então, o delta é o valor de pressão que está aqui em cima dela. Então, aqui eu botei um delta de 15. Então, já sei que essa pressão que está acima da PIP é 15. E a própria PIP aqui está em 5. Aqui embaixo, essa outra zona é 5. Ok? Ok. Então, os ventiladores mais atuais vão mostrar para você esse número aqui, que é do delta, que é a pressão que está acima da PIP. O delta é importante? Muito importante, porque ele é considerado a pressão capaz de gerar volume. Então, o volume corrente deixou de ser um alvo aqui? Não. Ele continua tendo um alvo, só que não da forma que a gente ajustava antes. Para você ajustar o volume que você quer em PCV, você vai ter que ajustá-lo de acordo com a pressão que tu coloca na máquina. Uma coisa que facilita essa compreensão. Quanto mais pressão, mais volume. Quanto menos pressão, menos volume. Ficou bem compreendido até aqui? Ficou. Legal. Então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no VCV, um esqueminha aqui para ti de um por um, tá? Então, sempre eu vou dizer primeiro que a literatura recomenda e ao final, ali entre parênteses, eu vou deixar minha sugestão para ti, tá bom? Uhum. O que a literatura fala sobre delta, né? O que é recomendado a gente colocar? Já começa o problema por aí. A literatura não se mete em relação ao delta de pressão. Ela não fala nada. Ela só diz que quanto maior o delta, maior a pressão. Só o que ela fala é isso. Então, onde é que a gente consegue se basear? Bem, você vai colocar aqui a quantidade de pressão que for necessária, suficiente para gerar um volume corrente entre 6 a 8 ml por quilo. Quanto vai ser? Não faço a mínima ideia. Você vai colocar e vai olhar para lá. Vai colocar, vai olhar para lá. Chegou no volume que tu quer? Chegou. Para. É dessa forma que você ajusta. Mas só para tu não ficar perdida, né? Tipo, completamente perdida e não ter nem assim um pontapé inicial, eu vou te ajudar, eu vou sugerir algo para ti. Então, geralmente, tá? Geralmente, um delta de pressão entre 10 a 15 geralmente chega nesse volume que você quer. Geralmente. Em alguns pacientes um pouco menos, em outros pacientes um pouco mais, tá bom? Mas para te servir de um pontapé inicial, só para você individualizar ali na etapa 3 os parâmetros, depois tu vai refinar, tu pode tentar um delta dentro dessa zona aí. Tudo bem? Ficou bem compreendido? Uhum. Frequência respiratória, o que mudou no PCV? Nada. A literatura ainda mantém aquela mesma consideração de 12 a 20 para considerar uma zona de normalidade. E o que eu te sugeri antes? Meio termo. Começa ali entre 15 a 16 de frequência respiratória para um adulto. Tá ótimo de início isso daí. Ok? Ok. Tempo inspiratório. Bem, problema resolvido, né? Já que em alguns modelos, marcas de ventiladores, lá no modo VCV, ó,
que o tempo às vezes não é colocado aqui embaixo, né? Colocam-se um fluxo, aí para tu ajustar o tempo que tá lá em cima, tu tem que ficar mexendo no fluxo e olhando para lá, lembra? Que são inversamente, né? Inversamente proporcionais aqui. Sim. Aqui em PCV tu não tem mais esse problema. Até hoje, em todos os ventiladores, marcas, modelos, é PCV, eles colocam o tempo aqui embaixo como uma variável direta. E aí é só tu encaixar direto o tempo inspiratório que tu quer. De 0,8 até 1,2 segundos é um tempo inspiratório que vai ser, na maioria dos casos, bem aceito para um paciente adulto. E aí eu deixo aqui como sugestão para ti 1 segundo. Mas vale a pena eu colocar um asterisco aqui. Por que um asterisco? Muito cuidado com o tempo inspiratório em PCV. Lembra que o PCV, ele não vai deixar o teu volume parado, né? Ele não fixa o volume. Então, o tempo inspiratório, ele acaba influenciando o volume. Se tu aumenta demais o tempo, tu pode gerar um aumento de volume desnecessariamente. Se tu reduz demais o tempo, tu pode ocasionar uma queda do volume desnecessariamente. Então, cuidado com as mexidas muito grosseiras no tempo inspiratório em PCV. Em volume, tu não tinha esse problema. Se tu colocasse um tempo em volume de 0,8, o volume ia ser o mesmo. Se tu aumentasse o tempo para 1,2, o volume ia ser o mesmo. Aqui não. Então, muito cuidado. Respeite esses limites. Se você respeitar, as chances de sucesso são grandes. Joia? Joia. Tempo de subida. Ah, isso aqui é novo. Isso aqui realmente é novo. Tá? O que tem de novo aqui é só a pressão que entrou e esse tempo de subida que também entrou. O resto, tudo está repetindo. Tá? O que é esse tempo de subida? Bem, o tempo de subida, ele está traduzido já aí, tá? Tá abrasileirado. Mas o termo técnico para ele chama-se rise time. Traduzindo, tempo de subida. Tá? Então, o que é esse rise time? Eu vou fazer um desenho 3, na verdade, que ele vai te mapear melhor. Então, estou fazendo uma curva de pressão em modo PCV, padrãozinha, né? Bem bonitinha. Tá? Uma curva pressão-tempo, né? Um gráfico escalar pressão-tempo. E aqui eu vou botar o rise time. Vou só escrever RT, tá? De 0 segundos. O que significa isso, Walter? É que o início da pressurização do pulmão ocorre muito vertical, muito rápida. Bum, de uma vez. Rapidamente alcança aquela pressão que tu quer. Logo nos primeiros milissegundos ali, lá, pum, já chega no limite de pressão que tu quer. Isso é o rise time. Aí tu vai pensar, eu vou dar uma mexida nesse rise time. Eu vou deixar ele aumentado, né? De 0 segundos, vou deixar ele em 0,10 segundos. Então, o que ele faz com a pressão? Ele dá uma inclinada nela. Em qual parte? Só no início. Então, tu percebe agora que isso aqui, ó, ficou levemente inclinado. Perfeito? E aqui representando, né? Um rise time de 0,10 segundos. Vou aumentar mais um pouquinho esse rise time. O que ele vai fazer com a curva? Vai deitar mais ainda. E aí tu percebe que ela ficou agora bastante inclinada. E aí eu vou dar uma exagerada no valor para representar.
Vamos dizer que tu deixou aí um rise time de 0,30 segundos. Então, o que tu já percebeu? Quanto maior for o rise time, mais deitada vai ficando o período de pressurização do pulmão. Por que isso é importante a gente conhecer? Porque existem, não todos, tá? Mas existem algumas mecânicas pulmonares, né? E elas não vão curtir muito uma pressurização grosseira. Nesses pulmões que não curtem muito, essa pressão ela pode subir acima do que você queria. E ela cria uma espícula bem no início da fase inspiratória. Essa espícula, né, é conhecida aqui como overshoot. Se foi no início, overshoot de entrada. Fica feio mesmo assim, é um bico. Então essa pressurização excedeu o limite que você queria. Isso aqui é uma assincronia, chamada de fluxo excessivo. Apesar dessa sincronia ainda ser discutida sobre o real potencial de lesão pulmonar, o que nós sabemos nas evidências até hoje? Que todas as assincronias possuem característica lesiva para o paciente. Então, para você evitar essa situação, o que é recomendado? Coloca um pouquinho de rise time, só para tu não pressurizar esse pulmão grosseiramente, abruptamente, para evitar isso aqui. E aí, uma zona ali, mais ou menos, que é recomendado para a gente ajustar, é de 0 a 0,20 segundos, mais ou menos para todos os pacientes. Eu, particularmente, agora vou me meter, tá? Eu, particularmente, deixo entre 0,10 e 0,20, mas eu coloco sempre um pouquinho para todos os pacientes para evitar esse problema. Confesso para ti que vai ter paciente que tu vai pressurizar rápido e ele não vai nem se incomodar, ó, não vai nem aparecer nada. Pode acontecer, mas em outros pode. Então, de uma forma geral, para evitar isso, eu coloco um pouquinho de rise time. Esse ajuste bem, né, discreto, ele é chamado de ajuste fino da ventilação. Então, quando tu ouvir alguém falar, foi realizado ali um ajuste fino da ventilação, geralmente eles estão se relacionando ao rise time, ok? Uhum. Sempre vai ter esse nome aqui, rise time? Claro que não. Aqui, por exemplo, não tem. Está escrito tempo de subida. Em outros ventiladores, tu pode ver escrito aqui, ó, ler rampa. Em outros, slope. Cada um vai ter um jeitinho de querer demonstrar aquilo. Então, o rise time ele vai variar, né, de 0 segundos até 0,20 segundos. Tá? E eu sugiro para você botar em torno de 0,20 para todos os pacientes, tá? Para ter essa pressurização aí mais gentil, né? Abrir o pulmão do paciente com mais gentileza. Dúvidas? Não. Show. FO2 mudou alguma coisa? Nada. A gente sabe que ela pode variar no ventilador de 21 até 100%, né? E se eu estou pensando na admissão desse paciente, né? Ali eu posso botar um valor até mais alto, acima de 60, mas assim que entrar a saturação periférica do paciente, eu sou obrigado a trabalhar dentro da saturação alvo do paciente, que na maioria é de 92 a 96. Nesse paciente aqui, por acaso, tá 100%. Isso é bom ou é ruim? É ruim. É ruim, né? Porque eu tô com uma FO2 acima de 21%, ó, 60,
E tá 100 lá. Isso aqui é um excesso de oxigenação. Nem preciso esperar a gasometria vir para confirmar isso. E nem é aconselhável que você aguarde a gasometria para ajustar a oxigenação. Não é preciso isso. Ajuste baseado na saturação periférica, tá? Sempre ajuste baseado nela, tá bom? Que o resultado, lembra que bate muito com a saturação arterial? Então tu pode utilizar ela para fazer isso, sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, qual ajuste ventilatório que de cara a gente poderia fazer? Diminuir a saturação? Diminuir como? Eu posso apertar nesse botão saturação e diminuir ela? Não, na FI. Boa, é isso. Baixar FI. Para quanto vai baixar? Não sei. Eu vou baixar e vou olhar para lá. Vai baixando, vai olhando. É isso. É isso. Tá? Sobre a PIP, mudou alguma coisa? Não. Continua sendo de 5 a 8. Para quem tu vai utilizar 5? Para paciente, né, que tem um pulmão ali, ok. Tô nem falando normal, né? Ok. E 8 para paciente que tem um pulmão comprometido, exceto duas coisas, né? Tem duas situações clínicas que comprometem o pulmão, mas elas não justificam o aumento de PIP, que é o derrame pleural e o pneumotórax não drenado, ok? Então, se tu tiver derrame pleural, não adianta subir PIP, que o derrame pleural não tá nem dentro do pulmão, tá fora. Tá lá no espaço entre as pleuras, fora do pulmão. Então não adianta aumentar a pressão dentro do pulmão, que não vai expulsar o derrame pleural. Se tu tiver pneumotórax, que é o acúmulo de ar fora do pulmão, de novo, lá entre as pleuras, é até pior. Porque tu pode aumentar aquele pneumotórax muito rápido e o paciente parar por pneumotórax hipertensivo. Nesses casos, se tu tiveres suspeita de pneumotórax, o que é aconselhado, inclusive, pelo alto grau de risco, baixa essa PIP para 5 até o cirurgião torácico chegar na UTI e passar um dreno no paciente e começar a drenar aquele pneumotórax para depois tu começar a pensar em voltar a subir. Porque na maioria das situações, quando começa a drenar o pneumotórax, toda a ventilação começa a melhorar. E aí nem precisa tu subir mais a PIP. Tá bom? E tem uma terceira situação que eu não lembro de ter dito para ti. Qual é a terceira situação? Existem alguns pacientes que você pode até começar com um valor mais alto de PIP. 10. Quais são eles? Pacientes obesos. Não lembro se eu falei isso para ti, tô falando agora. Tá? E qual que é o obeso? É aquele que tem um índice de massa, né, corpórea ali já, o IMC, a partir de 30. Lembra do cálculo do IMC, que leva em consideração ali tal, altura, não sei o quê? Aquele cálculo bobinho que tem em qualquer aplicativo aí, internet. Tu pode verificar o IMC do paciente com base naquele cálculo generalista, né? E a partir de 30, tu já pode considerar o paciente como obeso e começar a ventilação já com 10 de cara. Tá bom? Lembra por que que no obeso a gente precisa começar com uma pressão um pouco mais alta? Porque precisamos saber se falar isso. Por causa da expansão pulmonar. Tem problema relacionado a isso sim, tá certo? Tá? O obeso, ele tem um maior comprometimento, né? Quando a gente fala de mecânica de caixa torácica. Tá bom? Por tecido adiposo, por excesso de volume mesmo. E aí essa PIP um pouco mais alta, ela consegue manter pulmão ali com uma melhor ventilação, em virtude dessa dificuldade, desse comprometimento de caixa torácica que o paciente obeso possui. Ok? Ok. Show de bola.
Ficou alguma dúvida em relação à individualização dos parâmetros aqui do modo PCV? Não, Não? não. Legal, muito bom. Tô te mandando também esse esquema aqui para ti. Fazer uma Pode mandar. apostila desses esquemas. É porque são resumos, né? Vão te ajudar para Sim, estudar e tal, direcionar. tá tudo em você em mim. É mais fácil. Só um instantinho, Aline, só um instantinho, tá? Fala, pai. Tô dando aula, gordo. Fala aí. O que foi? Fale. Sei. Ficou bem compreendido isso aqui? Ficou. Ficou legal? Eu Aham. queria fazer, né, uma demonstração, né, para ti, pra gente ver dinamicamente essas coisas fluindo, né, dentro do modo PCV, tá? Muita calma e tal. Só pra gente passar e não ficar batido isso, depois dessa etapa, né, que eu individualizo, eu vou fazer a monitorização. Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. A pressão de pico, 20. Tá bom, tem que ser abaixo de 30. A pressão de platô tá zerada aqui, já vou te mostrar lá no simulador por quê. Lembra, o platô ele precisa ser feito uma manobra, né? Tem que ser feita uma pausa inspiratória, senão ele não vai aparecer, tá? Uhum. Então precisa fazer a pausa. E em PCV só dá para fazer com dedão, só manual, ele não faz automática. O único modo que faz automática, se tu quiser, é o volume controlado, VCV. PCV não tem isso, é só dedão mesmo, tu segura e solta, tá? Então lembra, não pode ser uma pausa inspiratória muito longa, né? Uma pausa curtinha, de meio segundo mais ou menos. Saturação, tu já sabe avaliar, continua sendo de 92 a 96, né? Frequência respiratória total, aqui, ó, ela ajuda a comparar com a programada, né, para ver se o paciente está ou não participando. E aqui já tem um erro. Porque aqui a gente viu o paciente disparando, né, o ventilador. Mas quando eu comparo a total com a programada, elas estão iguais. Não deveria ser isso. Deveria ser 15 e aqui deveria ter uma do paciente, a mais, 16. Deveria ser 15 e 16. Por que que aconteceu isso? Muito provavelmente porque o ventilador, para atualizar as variáveis indiretas, ele precisa de um certo segundo, um tempozinho. Então vai ver o paciente disparou, mas ainda não atualizou aqui. Mas logo, logo iria atualizar, tá? O tempo inspiratório não é mais problema, que ele já está lá embaixo, né? Tranquilo. Relação ins e ex, aí tem que lembrar daquilo, né? Para avaliar a relação, o número não importa. Como é que eu avalio? Lá no gráfico fluxo-tempo, gráfico escalar fluxo-tempo, eu tenho que observar se o fluxo expiratório consegue voltar até a linha de base. Voltou, então tá boa a relação, significa que todo o ar que entrou teve tempo de sair. É desse jeito que a gente avalia. Volume minuto. A literatura fala que de 5 a 10 é bem aceito, mas eu te dei ali um número mágico, né? Para meio que macetear e acertar a gasometria logo de cara, que é alguma coisa perto de 7. Então tá um bom volume minuto. O volume total inspirado e expirado estão similares, então não tem vazamentos, né? Tudo que está indo, a máquina está conseguindo ler na volta, então legal. Então tu percebe que com o tempo, a praticidade de ficar vendo as variáveis e repetir esse treinamento vai deixando mais rápido. É aquilo que tu demorou, sei lá, 1 hora para fazer a primeira vez, na outra vez vai demorar 30 minutos. Na outra, 5 minutos. E tu vai vendo, vai ficando tudo dinâmico. E tu percebe cada vez mais que isso aqui é apenas didático. Com o passar e com o adquirir da tua expertise, tu vai ver que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo.
E não vai ser Sim, difícil para te desenvolver tudo ao mesmo tempo. Mas, né, como um pontapé inicial, a gente tem que ver a coisa. Depois que vê, aí vai desenvolvendo as tuas habilidades conforme tu for e te dedicando à ventilação mecânica, tá? Então, já monitoramos, tudo tranquilo, e eu quero fazer contigo aqui, te demonstrar isso, né? Essas coisas acontecendo de uma forma mais similar à ventilação mesmo, tá? Pronto, aqui. Então tá aqui, ó. Tem um paciente aqui em modo PCV, tá? Vou ligar aqui a ventilação. Pronto. Começou a ventilar o paciente, tá? Aí. Tá reclamando das pressões, né? Vou dar uma checada lá, os alarmes. Tá tudo zerado, não tá ajustado, então tempo de apneia lá, ó. Primeiras aulas, hein? Alarmes, tempo de apneia 20 segundos, pressão de pico limite 40, frequência respiratória, alarme mínimo de 8, máximo de 30, volume corrente mínimo pode botar em 200, máximo 800. E o volume minuto de 3 a 12, 3 a 10, 3 a 14 tá bem aceito, tá? Então pronto, já ajustei. Vê se ficou certinho. Ficou certinho. Pronto, ele parou de reclamar, tá? Então tá aí o PCV, tá bom? Vamos mexer aqui nas variáveis diretas e a gente vai entender aquilo tudo que eu te falei. Então eu te disse que para ajustar a pressão, né, do modo PCV, tu vai ter o alvo, o teu volume, né? Então bora aí sugerir um volume alvo, só para te exercitar, tá? Vamos dizer que tu queiras colocar para esse paciente aqui um volume alvo de 360 ml, tá? Com 12, com 12 de delta, tá dando 412. Então tá acima do que tu quer. Então para tu baixar esse volume, o que que tu faz com a pressão? quase. Baixa ela. Para quanto? Sei, ué. 10. Vou baixar isso, vou baixar um pouquinho. Vou baixar para 11 primeiro, tá? Nosso alvo é 360. Baixei para 11, posso vir direto no gráfico aqui se eu quiser, ó, e ver o volume que deu, ou posso esperar aparecer lá, tanto faz. Eu Ó, só quase. baixando para 11, deu 378, chegou perto. Ah, vou baixar para 10. Para ver se eu chego exatamente onde eu quero. Ó, baixei para 10, deixa logo aqui no gráfico que é mais rápido. Caiu para 344. Já ficou menor do que eu queria. 344. Aí volta a subir. Então, para tu não ficar com essa gangorra, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe. PCV é isso. PCV não vai conseguir fixar o volume. Eu consigo influenciar ele, se é para aumentar, se é para baixar. Tu tá Mas vendo a não minha, tu tá vendo a minha apresentação aqui, tá vendo, né? estou. Tá. Então, a gente vai ter esse probleminha, né? Então, para tu não perder a tua sanidade, tá? Para tu não perder a tua paz emocional, mental, psicológica, aceita uma pequena variação. Por isso que eu escrevi lá na apresentação principal isso aqui, ó. Que você vai aceitar uma variação do volume entre 6 a 8. Então, se tiver variando aí nessa margem, beleza. Bora, eu posso tentar variar mais perto daqui do 6? Pode. Só basta que você aceite essa pequena variação, tá? Porque o PCV vai fazer isso. Então chegou aqui, ó, deu 11, ficou pouquinho acima dos 6, tá bom. Pode segurar. Não tem problema. Pode segurar. E aí eu vou para frequência. Vou botar uma frequência mediana de 15. Show. Tempo inspiratório. Qual foi o macete que eu te dei? Ali perto de 1 segundo, né? Uhum. Tá 1,2. Mas antes de eu chegar num segundo, eu vou te provar o quanto o tempo é
perigoso em PCV. Eu vou pegar esse... Olha, quanto é que tá dando de volume agora? 378. 378, né? Vou pegar aqui esse tempo, eu vou reduzir ele bastante, ó, 0,6. Meti a mão, vou confirmar. Olha pro volume aqui. Antes disso, vou congelar a tela. Olha o que aconteceu lá no gráfico. Olha o tamanho do gráfico que era, do volume. Olha como ficou. Tá? Mas vamos ver isso acontecer aqui, ó. Olha para quanto despencou o volume. Eita. Baixou muito. Mesmo mantendo a pressão, hein? Sim. Aí eu vou pegar o tempo agora, vou aloprar, ó. Vou botar 1,6 de tempo. Congelei a tela. Olha como ficou agora o gráfico e olha como tava. Bora ver para quanto vai. 380. Então tu percebe que o tempo ele influencia. Então cuidado com o dedinho pesado, tá? Então alguma coisa ali em torno de 1 segundo vai contemplar a maioria dos teus pacientes adultos. 90% deles vai ficar muito bem com 1 segundo de tempo, tá bom? E os demais? Pequenas alterações perto disso. Sem muitas coisas grosseiras, tá? E tem que ter esse cuidado com o PCV. Olha o rise time agora. Percebe que lá na curva de pressão ela já está um pouquinho inclinada? Tá um pouquinho inclinada. Se eu deixar ele zeradão, ó, reto, olha como é que vai ficar ela. Agora vai dar para ver melhor. Coisa. Ó, tá vendo? Sim. Então deixa um pouquinho de rise time. Ou um pouquinho de rise time. Já foi. Que bom. Tá? FO2. Bora olhar para saturação alvo já ou bora deixar alta mesmo para admissão? É uma opção, tá? Vai chegar a hora de fazer a monitorização, a gente pode refinar mais na frente, tá bom? Vou deixar esse valor para admissão. A PIP, e aí esse paciente tem problema pulmonar? Não tem? O que a gente vai considerar? É um obeso? Tem, sim. Tem problema? PIP Mas é obeso ou não obeso? Não obeso. Então é um paciente com comprometimento, mas não é obeso, é isso? Isso. Então quanto vai ser a PIP? Ele, né? Vamos deixar no 6. Ó, vamos lá. Lembra os valores que eu te passei? Vai colocar 5 para quem tiver com um pulmão ok. 8 para quem tiver um pulmão comprometido ou 10 para quem é obeso. Vamos deixar no 8. Realmente. 8. Pronto. Então tá aqui, fizemos a nossa individualização em PCV. Olha lá. Até veio para 370 aqui, ó. Tá vendo? Tá variando um pouco. Beleza. Compreensível. Tá perto do que eu quero. Fechei aqui, individualizei tudo bonitinho. Tá? Tudo bonitinho. Agora eu faço o que? A monitorização. O pico tá abaixo de 40, tá bom. O platô tá zerado. Putz, preciso fazer a pausa inspiratória. Então vai lá no botão de pausa inspiratória. Ó. Vou fazer meio segundo de pausa. Fiz a manobra, congelei. Tá aqui o platô. Ó. Durante a manobra, tá vendo ela? O acréscimo de pausa. Platô deu 18,58. Bora arredondar. 19. Então 19 foi o meu platô. Ok? 19 foi o meu platô. Se tu tiver paciência, depois que tu faz a manobra, ela até aparece aqui, ó. Tá? Nos ventiladores. Mas em PCV, lembra, tu só vais corrigir, ou tu só vais conseguir fazê-la de forma manual. Aqui, como é um simulador, não tem como eu enfiar o dedo na tela do meu computador para fazer, né? Então, por isso que ele só deixa fazer desse jeito. Mas num ventilador real, vai ter que enfiar o dedo nele. Tá? Então, pronto. Platô tem que estar abaixo de 30. Então, significa que o volume que eu estou colocando nesse pulmão tá dando lá sem gerar hiperdistensão sobre a distensão. Tá? Então, platô ok. Saturação, tá alta.
Então já posso vir aqui na FO2 e começar a baixar. Posso baixar de 5 em 5, posso baixar de 10 em 10, do jeito que você quiser, tá? O que importa é que tu já vá indo em direção ao sentido certo. Uma hora tu vai chegar lá. Tem todo o teu plantão para alinhar essa saturação alvo. Não precisa Uhum. ficar lá meia hora do lado do leito do paciente até tu acertar isso. Não. Ajusta um pouco, vai fazer outras coisas. Reavalia, ajusta um pouco, vai atender outro paciente, vai tocando o teu plantão, tá? Ó, continua alta. Já vou dar um teco mais para baixo aqui, vou jogar logo para 30. Mais tarde a gente avalia de novo. Frequência respiratória total e programada estão iguais. Nessa hora aqui o paciente não está entrando na ventilação. Acomodou. Ok, é possível, tá? Tempo a gente já falou, né? Relação ins e ex. O número é importante? Não, PN. O que importa é a gente avaliar no gráfico a relação. Tá boa ou tá ruim? uhum. Tá bom. Então bora pro próximo. Volume minuto, 5,6. A literatura fala que de 5 a 10 é bem aceito. E eu te dei ali um macete, né? Para chegar em, mais ou menos em 7. E aí, como é que eu faço para chegar em 7 nesse volume minuto? Tem que lembrar da equação do volume minuto. Lembra? Não. Volume corrente vezes a frequência respiratória. Não pode Ah, esquecer isso sim, aí, sim. tá? Tu vai mexer no volume corrente de graça logo de cara? Não, frequência respiratória. Então, bora subir essa frequência aqui para quanto? Não sei. Vou aumentar 2 pontinhos e vou olhar lá. Se não chegar, eu aumento mais um pouquinho. Olho para lá. E tu vai fazendo a coisa dinamicamente. Ó, subiu para 6,3. Poxa, eu queria chegar mais perto de 7. Vou aumentar mais 2 pontinhos, tá? Aumentei mais 2 pontinhos. Olhei, bateu. Ah, Parei. ótimo. A relação continuou boa? Sim, Sempre que tu fizer um ajuste na ventilação, volta e reavalia a relação. Sempre que ficou tu bom. alterar, volta e reavalia a relação. Tá boa? Tá bom. Então, meu ajuste foi bem feito, bem aceito, sem problema nenhum. Volume total ins e ex. Tem vazamento aqui? Não. Então, olha como passa rápido a monitorização quando tu vai treinando o olho. Qual que é o próximo passo agora? Aguarda meia hora, 60 minutos, conversou com a equipe, bora pedir uma gaso. Antes de pedir a gaso, bora dar uma última olhada aqui rápida. Pico, platô, ó, saturação ainda tá alta. A FO2 está acima de 21. Vou baixar isso aqui. Vou logo baixar para 21. Para ver se ele vai aguentar os 21. 98. 92. Acho que caiu demais. Mas tá entre 92 e 96? Tá, mas eu acho que caiu demais. Vou deixar aqui então, ó. Uns 23%. Vai ficar um pouquinho acima. Ego Walter, pode? Pode botar 23, 22, 24. Pode ir de um em um do jeito que tu quiser. Não é obrigado ir de 5 em 5, tá? Eu que tenho um toque mesmo e só vou de 5 em 5. Fiz só de graça isso aqui, ó. Mas, ó, 95. Ficou legal? Ficou. Então pronto. Ó, tá tudo bonitinho. Agora eu venho aqui e peço a minha gasometria. Esse exercício aqui que tu tá vendo eu fazer, Aline, eu queria que tu treinasse ele na tua casa. Desse Qual é esse jeitinho que a livro? gente... Esse aqui é o simulador Sim4Vent, tá? Eu uso ele dentro da configuração paga, uma taxa que eu pago, ele me dá acesso ali por um ano, né? Para usar todos os Uhum. recursos dele, tá bom? Mas Uhum. tem outros simuladores que dá para tu fazer, que tem também gasometria. Só buscar na internet que tem alguns outros da tua escolha, tá? E olha a Tá. nossa gaso aí, veio. Veio a nossa gaso. Vou pegar aqui ela bonitinha, ó. É a gasometria. Tem tudo, ó. Pediu a gaso, veio. Aqui ela. Pum, tá? Tá aí nossa gaso.
que a gente faz logo que a gaso vem? Primeira coisa, a gente vai fazer um jogo de seta. Seta para cima, seta para baixo, seta para cima, seta para baixo, no que tiver alterado, tá? PaCO2 tá alto ou tá baixo aqui? Tá, Qual que é o tá valor de normal. referência da PaCO2? Normal, né? Então eu não coloco nada. 30, 45. Bicarbonato tá alto ou tá baixo? Tá dentro também. Não mexo nada. PCO2 é de 35 a 35, 45, tá? 45. A PaO2 tá alto ou tá baixo? Tá dentro também. pH tá alto ou tá baixo? Tá dentro da normalidade. Saturação tá alto ou tá baixo? Tá também, normal. Gaso redonda. Sem ajustes. Agora, por que isso aconteceu? Né? Porque nós aumentamos a chance disso acontecer. Fazendo todos os critérios, todas as etapas da ventilação. Por isso que eu falo para você, quando você faz e consegue pôr em prática todas as etapas da ventilação, as chances, né, de você normoventilar esse paciente aumentam demais. E muito mais rápido de acontecer. Agora, se tu és impaciente, não viu direito o checklist, não individualizou adequadamente os parâmetros, esqueceu de monitorar as variáveis, a chance de vir uma zebra é muito grande. Tá? Então isso aqui é uma prova do que o que a gente está fazendo tem coerência. E dá para treinar mesmo não estando dentro de uma UTI. Eu confesso para ti que a fase da minha vida que eu mais evoluí na ventilação mecânica foi a fase que eu saí da assistência. Eu passei a ir mais para a docência, comecei a estudar mais e a ensinar mais. Eu pensei que era o contrário. Nem todo mundo que está dentro de uma UTI consegue desenvolver os conhecimentos intensivistas. Uhum. Então, na verdade, o que depende é muito mais a tua dedicação. Eu, por exemplo, eu fico contigo um pouco surpreso. Por quê? A tua forma de compreensão e o teu raciocínio é muito bom para uma pessoa que não vê isso todos os dias. Tem gente que vê isso todos os dias e eu não consigo manter a velocidade da mentoria na mesma velocidade que eu vou contigo. Que bom. Da Bom mesma mesmo. profundidade, nem velocidade, na mesma profundidade que eu vou contigo. Não foi difícil, por exemplo, para ti acompanhar isso aqui, esse passo a passo que a gente fez. E sem tu perceberes, aqui nós fizemos todas as etapas da ventilação. Olha quanto tempo a gente demorou. Foi rapidinho. Rápido. Foi rápido. Agora, tu lembra quantos dias a gente fez a primeira vez que a gente passou todas as etapas? Muito tempo. Por quê? Quanto mais tu pratica, mais vai ficando fácil. Mais vai ficando fácil, mais vai ficando fácil, mais vai ficando fácil. Tá? E eu preciso que tu pratique, dê um jeito de praticar, rever a aula de repente, uma forma de praticar, fazer teus próprios resumos, tá? Me procurar mais para tirar dúvida. Tá? Sinto muito tua falta, por exemplo, entre uma mentoria e outra, quase tu não manda dúvida para mim. Ou é porque tu tá entendendo tudo, ou porque tu não tá estudando. É um dos dois motivos, entendeu? Tá? Eu creio, né? Eu tenho a fé, sempre penso, né? Os meus alunos não estão me procurando porque eles estão entendendo tudo. Tá? Mas me procura, não deixa de ter esse contato, tenta botar em prática. Não precisa estudar muito, lembra que eu te falei? Não precisa, nem recomendo que a pessoa estude muito. 15 minutos, 30 minutos do dia, estuda alguma coisa sobre a mentoria, pega um trecho da aula, faz um resumo teu próprio, entendeu? Mas não te separa da ventilação. Não é que nem carro, não é que nem bicicleta, que tu aprende uma vez a pilotar, a dirigir, e não, mas nem quem me dera. A vida toda.
Quem me dera, a ventilação mecânica, ela não precisa ser uma chama alta, ela precisa ser uma labaredazinha, mas tem que estar acesa o tempo todo, porque senão ela apaga e a pessoa esquece mesmo. Esses dias eu Beleza? consegui. Eu confesso que eu não estava conseguindo rever as aulas constantemente. Mas aí eu fui lá no início, na primeira aula, eu fui revendo. Aí até uma colega minha lá no trabalho, que no meu horário de descanso, eu estava revendo uma aula. Ela disse, é o teu descanso. Eu falei, mas é o momento que eu tenho que ir. Às vezes em casa eu nem tenho tempo, então é aqui mesmo. Tem que ver. Ficou Aí eu legal consegui aqui? ver. Ficou assim. Ficou? Show de bola. Então, ó, eu tô com uma programação de finalizar o teu módulo 1 na próxima aula, tá? Uhum, E aí o que acontece? Eu tô com uma agenda bem apertada, tá? Então, o que é uhum, que eu tô pedindo para os meus alunos? Evitem desmarcar, reagendar a aula, realocar a aula, porque corre risco de depois eu não ter agenda e não ter tempo de reagendar logo a tua mentoria, tá? uhum, E eu vou tirar férias em alguns dias de dezembro, não vai ser o mês todo. Então, eu vou tirar uhum. férias a partir do dia 15 e volto só em janeiro, tá bom? Pode. E isso reduziu um pouquinho, né? A nossa janela Uhum. de disponibilidade. Então, estou dando uns jeitos aqui para tentar finalizar e adiantar os módulos de todos os alunos, porque eu quero entrar de férias também. Tá certo. E aí eu vou te sugerir, te propor, aí te perguntar algumas datas, tá? Eu quero ver Tá. se dá para ti. A segunda-feira, no dia 24, tu consegues ter mentoria pela manhã? Consigo. Consegue? Então, Uhum. dia 24, já vou botar aqui. Mini mentoria. Mesmo horário, tá? Por volta Peraí. das 10 horas da manhã, tá bom? Uhum. Pronto. Então, pronto. Então, o próximo dia que a gente vai se ver é no dia Segunda-feira. 24. Aí lá no dia 24 eu vou começar em outro modo já. Já vou Tá. entrar dentro do modo PSV, tá bom? Tá. É um modo 100% assistido, tá? Modo Uhum. 100% ventilatório assistido, onde o paciente tem que ter performance, ele não tem opção, ali ele tem que ter performance, senão ele não sustenta, tá bom? Uhum. Depois a gente vai falar de algumas individualidades, né, algumas circunstâncias ali da clínicas com a ventilação, falar de PCR, depois a gente vai falar de desmame, tá? Como realizar e conduzir esse desmame, testes de respiração espontânea, falar sobre algumas individualidades desse teste. E a gente vai acabar finalizando o módulo 1, passando por tudo que a gente precisa saber, desde a pré-admissão, porque todo mundo assim, né, dá alguns cursos, da admissão à extubação, mas não, o nosso modo, nossa mentoria começou desde antes da admissão, né? Então são coisas que a Sim. gente já começa a corrigir antes do paciente ser admitido, até uma provável extubação dele. E já é um módulo completo. Se tu conseguires botar em prática, Aline, tudo que a gente trabalhou aqui no módulo 1, cara, tu já vai estar acima de muitos profissionais que trabalham em UTI, pra te ter uma ideia. Tá? Se tu conseguir botar em prática o que a gente até agora colocou na mentoria, tu já vai estar muito diferenciada. E daqui para frente, depois do módulo 1, é só refinar a coisa. É só refinar, tá? Tá. Beleza? Então tudo certinho. Até o Certo. dia 24, então. Um grande abraço. Ficou alguma dúvida sobre o que a gente discutiu hoje? Não, por Então enquanto tudo, não. tudo certo então, tá? Um Bom, grande abraço. Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Nada.